Olá, amados, eu tenho uma palavra de Deus para você, ela é para agora. Hoje nós vamos falar sobre unidade conjugal e finanças no lar. Nós estamos num desafio aí de 18 dias fazer oração pelas famílias do Brasil. Que famílias, Janice? A minha família, a família daqueles que ainda não conhecemos. De repente você tem uma família que precise ouvir isso que nós estamos falando. Você vai fazer isso, vai encaminhar para uma família e você vai ser missionário nessa história toda e vai nos ajudar também. Meu nome é Janice Leite, então estamos nessa missão aí, nesse propósito lindo de orar e jejuar pelas famílias do Brasil. Hoje a gente vai falar do encontro 7 e 8, eu não consegui fazer, teve um dia que eu pulei, não consegui fazer, mas eu não vou deixar de fazer a matéria com vocês. Por que eu estou fazendo isso, né? Já que a gente está fazendo aí um propósito de jejum e oração, poderia simplesmente jejuar e orar e está tudo bem, mas nós resolvemos porque eu sentia no meu coração de fazer um discipulado para minha família. Aí resolvi, pensei, vou fazer alguns videozinhos, mandar para minha família. Eu pensei, não, já vou fazer uns vídeos maiores, colocar na internet, quem sabe outras casas também necessitem de assistir. E às vezes, e também acho que vai acontecer dessa vez, talvez não seja eu que vá chegar com os meus vídeos na minha família, porque é muito assim, né? Às vezes a gente acaba não valorizando aquilo que a gente tem dentro de casa. Mas eu sei que eu vou chegar na casa de alguém, que Deus vai ajustar alguém para chegar na minha casa e falar da palavra dele, então, para a minha família. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, nós vamos falar hoje de unidade conjugal. Janice, do que você está falando, né? Amados, o casamento é uma aliança, desculpa, criada por Deus, né? Sai o homem da sua casa, sua mulher está lá em Gênesis, saia o homem da sua casa, deixe seu pai e sua mãe e forme uma família com a sua mulher, se forme um só. Então, assim, ó, eu vejo que às vezes nos casamentos, por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi isso. Existe muita competição no casamento, né? Casais que acabam, em vez de se juntar e serem um só, cada um por si, Deus por todos. Cada um tem uma conta, outro tem outra conta bancária, né? Não se, eu pago isso, pago aquilo. Cada um faz o seu pé de meia, como se fossem pessoas distintas. Não, gente, é um só, é só um só, é só um só, entendeu? Então, nós vamos ajustar porque isso precisa ter um equilíbrio, né? Claro, às vezes, né, tem os dois trabalham, tem aquela relação, cada um ajuda numa coisa, outro ajuda noutra, mas tem que ter um só destino, o destino tem que ser a família, né? Não tem sentido, imagine, eu ter o meu dinheiro, receber o meu dinheiro e querer usar para mim o meu dinheiro. Não, gente, nós temos uma família, então a família tem que usufruir do esforço dos dois, né? Então, casamento, gente, que separa, que casamento que separa as coisas, que não tem união, ela já começa estragado, já começa estranho, né? Uma só carne, diz aqui, ó, e eles se tornarão uma só carne. Casamento se enfraquece quando as pessoas não conseguem entender isso, que é uma só carne. O homem e a mulher não pode fazer as coisas. Eu vou fazer as minhas coisas. Não existe as minhas coisas, existem as nossas coisas. Esse aqui é o meu dinheiro. Não existe o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Eu vou fazer, né? Gente, a individualidade tem que ficar para trás. Então não casa, não tem problema. Se você gosta de ter a sua individualidade, mantém-se solteiro. Se você casou, tu fez uma escolha, agora tu tem que, né, honrar com essa escolha. Outra coisa que é muito importante, por essa razão, nesse mesmo ensinamento aqui de Gênesis, assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, amados, às vezes o casamento fica também com dificuldades, porque as pessoas não deixam pai e mãe, querem casar, mas querem continuar sendo filhos, estando como filhos. Gente, quando deixar pai e mãe, não é abandonar o pai e a mãe, mas é deixar de ser como filho, papel de ser filho. Agora você é o pai e a mãe do novo relacionamento. Ainda não tenho filho. Tu não vai deixar de ser filho dos dois, do pai e a mãe aqui. Mas tu precisa entender que agora a tua família é tua esposa, a tua família, né, tua mulher.
Não é mais tua mãe, teu pai, são teus parentes. Eles saíram da condição da família aqui para ser parente agora. Ai, Janice, você quer dizer o quê? Não, a gente não vai deixar de amar seu pai, ou, né, honrar pai e mãe, mas tem que entender que agora a tua família é a tua mulher, é teu marido, teu homem, o homem da tua casa. Então eu vejo muito que acontece muito, as pessoas casam, mas não querem sair não sai da qualidade de filho, de querer ser cuidado como filho. Tem homens que parecem maduros, 50 anos, tanto, e querem ser cuidados como filhos. Não, dentro da sua casa, da sua esposa, você vai ter que ser o sacerdote, né? Tu era filho quando tu morava com a sua mãe, agora dentro da tua casa você é o sacerdote, é o esteio, você é quem vai proteger a tua família. Mulher, você vai ser a mulher que vai ser a auxiliadora idônea. Você não é mais aquela pobrezinha, coitadinha, aquele nenenzinho da mão. Não, você é a mulher que vai ajudar esse homem a frutificar nessa vida também. Então, o casamento se enfraquece quando os filhos nunca deixam a casa dos pais. A interferência da mãe, do sogro, da sogra pode virar um laço de divisão. Honrar pai, né? A gente precisa honrar pai e mãe, mas a gente tem que decidir como casal. Não decidir como com os pais, né? Não é fácil isso, né? Depende da relação aí. Então, assim, vocês precisam olhar para isso. Às vezes, teu casamento está aí com problemas sérios porque você ainda, homem, você ainda não entrou dentro do lugar do varão da sua casa, o sacerdote do lar, aquele que vai morrer pela sua família, que vai orar, vai interceder, que é o esteio, que é o carro-chefe, é você. Não pode ser a mulher, tem que ser você. E mulher tem que deixar o homem ser esse. Tem que deixar de ficar com aquele titi com a mãe, com aquela confusão de sogra. E tem que entender que agora a sua casa é o clã, é você e ele, você e seu marido. Do que você está falando, Janice? Unidade conjugal. Nós estamos falando que temos que ser um só. Sai o filho da casa, né? Deixa seu pai e sua mãe, se torna um só. Então é isso que a gente tem que falar. Nós também temos aqui o amor como respeito e base, né, da unidade conjugal. Diz Efésios 5:33. Gente, Efésios é maravilhoso. Efésios capítulo 5 fala dos deveres da mulher e dos deveres do homem. O casamento, imagina assim, se você tem uma receita de bolo, você, mulher, tem uma receita e o marido tem a mesma receita. Se vocês vão seguir as mesmas indicações, esse bolo vai ser perfeito. Agora, se você, mulher, tem uma receita e o homem não tem nada, não tem valores, tu vai querer comer do bolo que você tem a receita, mas ele não conhece nem os ingredientes, ele não vai saber te honrar como uma mulher cristã deve ser honrada. Por isso que é por obediência que as mulheres cristãs ou os homens cristãos não devem se unir com pessoas que não conheçam a mesma fé que a gente tem, porque não tem a mesma receita de bolo, não vai dar certo, vai conflitar, você vai acabar deixando a tua receita para viver o que está lá com ele, aí você vai deixar de amar esse Senhor desse jeito para poder viver uma vida do mundo, é isso que vai acontecer. Então, precisamos estar com pessoas que conheçam. E às vezes até são cristãos, mas não conhecem. Tem muito desse que tem a Bíblia, está amarelada de ir para o culto, mas não conhece a palavra do Senhor. Se conhece, não pratica. Eu conheço gente que conhece muito a palavra do Senhor, mas não pratica, só pratica aquilo que convém. Esse também não é cristão. No máximo, um teólogo se conhecer muito a palavra do Senhor. Mas conhecer a palavra, a diferença daquele que é cristão do que não é, de verdade conhecedor da palavra, é a revelação do Espírito, né? Não tem como eu dizer que eu sou cristã e que eu vou ter as bênçãos do meu Senhor se eu não cumpro. É assim, a Sofia chegou do colégio, se ela não cumprir as tarefas dela, né? Ela tem uma função como filha e eu como mãe dou tudo aquilo que ela quer. Assim é o nosso pai, eu que sou falho, dou tudo. Imagina o meu pai que é dono da prata, do ouro, o Senhor dos exércitos, médico dos médicos, advogado dos advogados, se ele não vai cuidar de mim, se eu andar nos caminhos certos do meu Senhor, diz lá em Provérbios, né? Provérbios 3 diz assim, guarde os meus mandamentos na tábua do seu coração. E aí, se eu guardar os mandamentos de Deus na tábua do meu coração, ele me diz que eu terei dias longos nessa terra
prósperos. Prósperos, não estou falando de dinheiro, também de dinheiro. Próspero é tudo. É ter uma família boa, né? Uma família, né? Vou ver meus netos, meus bisnetos, vou ter longos dias nessa terra, vou ter tranquilidade de vida. Não está dizendo assim, ó, que você não vai ter nenhum desafio, não é sobre isso. É dizer, você vai passar pelo fogo, mas Deus vai estar comigo. O Senhor Jesus vai estar segurando a minha mão, meu irmãozinho querido vai estar segurando a minha mão. Vou passar pela água, mas não vou me afogar. Quer dizer, vai vir as situações, mas eu facilmente sairei, porque eu entendo de quem eu sou filho, quem é a minha paternidade. Então, amados, diz lá em Efésios 5, voltando aqui, 33, diz assim, cada homem ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Está dando uma ordenança para o homem tem que amar a sua mulher, e a mulher tem que respeitar. Janice, por que na Bíblia, aqui em Efésios 5,33, não fala que a mulher deve amar? Porque a mulher deve respeitar o marido de tal forma, com uma submissão tão grande, que é só em amor que ela consegue em espírito. Então, né, a gente já falou isso lá no dia 3 do nosso devocional, os deveres da mulher. A mulher deve ser submissa ao marido em amor, porque como ao Senhor, está escrito lá, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Por que isso? Porque é uma regra, porque tem uma ordem, né? Como Jesus é submisso ao Pai, tem uma regra, né? Tem uma regra de organização das coisas, não tem dois primeiros, não tem dois homens fortes dentro de casa. A ordem natural das coisas do nosso Senhor é que o homem, por ser mais forte, é aquele que vai cuidar da família, a mulher, por ser mais fraca, é a que vai ser cuidada, que vai ser amada, e aí que vai ensinar os filhos, que vai cuidar da casa, e não tem nada de errado nisso. Isso é a ordem natural das coisas. O problema é que a gente inverte a ordem natural, e às vezes a gente nem consegue, tipo aqui em casa, eu e Sofia. Então, no fim, eu tenho que ajustar as coisas, mas a gente precisa ser conhecedor da verdade, e aí a verdade nos libertará. Até porque, para você aprender a cuidar, a receber bem um varão, tu tem que saber se ele vai ser esse que vai cuidar de você. Quem não gosta de ser mulheres? Quem não gosta de ser cuidado? Vamos confessar, conversa comigo aqui, vamos falar comigo aqui, só eu e tu. Diga que você não gosta de ser cuidada, que você não gosta de ser amada, diga que você, né, as mulheres têm essa situação aí desse feminismo maluco aí, que tudo pode, empoderamento, eu era essa. Eu digo para vocês, eu não ganhei nada com isso, eu perdi relacionamentos, perdi pessoas, perdi de estar com alguém bacana hoje. Se eu conhecesse tudo o que eu conheço, não vou falar sobre isso, eu teria feito outras escolhas, é isso que eu ia falar. Mas assim, ó, outra coisa, né? Então assim, ó, sobre a unidade conjugal, né? Primeiro, deixar a sua casa, né? Deixar pai e mãe para trás, não esquecer, mas entender que agora você vai formar uma família, você, sua esposa, o seu marido, né? Respeito mútuo, o homem tem que amar, dar segurança, né? E a mulher precisa trazer equilíbrio e respeito, né? Nunca expor, humilhar, fazer brincadeiras bobas, não faça isso, mulheres não façam, sejam sábios e homens também não façam. Entender o papel na sua casa, lá em Provérbios 1:8 diz assim, ouça meu filho, a instrução do seu pai, aqui está falando para o filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe, quer dizer, o pai instrui e disciplina, a mãe ensina. Se cada um fizer a sua função em casa, não vai dar problema. Se a mãe é aquela que ensina, que dedica seu tempo a ensinar, a construir o caráter da criança, o pai é aquele que vai mostrar, né, por exemplos, que é um homem, né, que é um varão valoroso, que é um homem de princípios, também está ensinando, mas por exemplo, também disciplina, filho não pode, né, não ficam brigando, a mãe diz que pode, o pai diz que não pode, aquela confusão. Então aqui está dizendo, cada um tem papel diferente, a mãe instrui, o pai disciplina, quando um só corrige e o outro desautoriza, cara, a casa vira numa confusão e não pode, né? Então precisa ter uns combinados antes. Talvez você não seja tão bom em instruir, mas em disciplinar, às vezes, né? Tenta ajustar dentro da ordem que o Deus arrumou, porque Deus sabe de tudo. Então a ordem dele é perfeita. Às vezes a gente muda porque a gente quer mudar, mas não faça isso. Mas se para você é melhor de fazer de um jeito e teu esposo fazer de outro, pelo menos faça uns combinados. Não pode cada um falar, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, fica um desfalar ali, a criança não sabe mais para quem olha, tá errado isso. Em Mateus 18:19 diz assim, ó, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que pedirem, olha que coisa mais linda isso aqui, hein?
Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que pedirem, isso será feito pelo teu Pai aqui no céu. Sabe o que quer dizer isso? Que se você tem um plano, você e teu marido têm um plano, que vocês orarem por isso, Deus vai ouvir, porque é uma concordância. Por isso que a gente fala que a oração de concordância, ela pode muito, gente, ela tem um poder tão grande. Primeiro que assim, ó, na palavra do Senhor já diz que quando duas pessoas se reúnem em nome do Senhor, ali Ele está. Então já tem dois, né? Ele e ela já estão reunidos, estão orando, né? Falando o nome do Senhor. Ali está o terceiro, né? Do cordão de três dobras, o marido, esposa e Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Então, se você faz os pedidos, conversa com Deus, se esses pedidos estão alinhados ao propósito de Deus para a vida de vocês, gente, tenha certeza que vai acontecer, porque vocês estão direcionados, o foco está naquilo que vocês estão pedindo e Deus vai abençoar. Então, o casamento é força quando há uma concordância, então concordem, né? Homens, nunca tomem grandes decisões sem falar com suas esposas, suas mulheres. Por quê? Porque quando se fala em submissão, não quer dizer que ela vai ficar para trás da coisa ou afastada, não. Ela é tua ajudadora e idônea. E mulheres, elas têm um sexto sentido, já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, mas ela tem um canal alinhado com o Senhor. A mulher tem uma sensibilidade maior. Senhor, o Espírito Santo fala mais com as mulheres. Por que isso? Porque elas têm uma sensibilidade, porque é assim. Então, perguntem em concordância, orem pelas decisões de vocês, façam juntos. A decisão tem que ser sempre do casal. Quando é do casal, nunca vai ter aquela confusão. Eu te falei para você não fazer, eu te disse que não era para tu fazer, tu não me falou. Não vai ter cobranças. Quando os dois falam juntos, não tem cobrança depois. Sobre perdão e reconciliação, nós estamos falando da unidade conjugal, né? Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, né? Não durma com aquele... A gente já falou do perdão, fizemos um programa só do perdão, né? Não tem problema, às vezes a gente fica chateado, não tem problema, mas tem que perdoar, gente. A gente fica chateado e é normal isso, mas não pode dormir com ira dentro do coração. Quando você deixa a ira tomar você e você dorme com ela, você vai começar a turvar o teu coração e aí você vai dar espaço para outras coisas, então não faça isso. Então, amados, agora a gente vai falar um pouquinho, porque nós temos dois temas, a unidade conjugal e um pouquinho sobre finanças, porque ela tá junto, né? Não tem como fazer um negócio, os dois, se um não fala com o outro. Imagine, eu vendi nosso apartamento. Como assim? Não, gente, não pode. Eu comprei um carro novo. Só se você for muito abençoado e quer dar um carro de presente para sua esposa, quer fazer um presente, uma coisa assim, se há condição na família de ter essas coisas, de fazer umas coisas assim, tudo bem, mas é muito bom terem um ajuste, né? Fala aqui em Amós 3,3, andarão dois juntos se estiverem de acordo? Sim, é assim que deve andar. O dinheiro, gente, ele é uma bênção, mas ele também né? O dinheiro é bênção, né? Às vezes a gente vê as pessoas que são um pouco religiosas, falam mal do dinheiro. O dinheiro vai só amplificar quem você é. Se você é uma pessoa boa, você tendo dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Se você é uma pessoa que gosta de estudar, tendo mais dinheiro, você vai ter a possibilidade de comprar mais livros. Se você gosta de abençoar pessoas com dinheiro, você vai abençoar mais, né? Mas a contrapartida também se você é uma pessoa ruim com dinheiro, você é uma pessoa ruim com dinheiro. Se você é uma pessoa que toma bebidas alcoólicas com dinheiro, você vai tomar bebidas mais caras. Então, o dinheiro tende a amplificar quem você é. Então, quem você é com dinheiro e quem você é sem dinheiro é a mesma coisa. A diferença é que, às vezes, o dinheiro consegue deixar você mais bonitinho, né? Mas, só que o caráter da pessoa com ou sem dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, pode até corromper, né? E acaba corrompendo um pouco. Então, assim, o dinheiro pode ser motivo de divisão dentro de casa, né? Porque quando não se fala... As coisas da casa, gente, quando o homem entende que ele tem que ser o provedor... Mesmo que ele ganhe menos do que a esposa, e assim, se tu ganha menos que a sua esposa, eu te oriento a você buscar qualificação para se igualar, né? Ou ter uma profissão que dê mais. Às vezes,
estão aqui apurados, em vez de dizer, nós vamos vender o apartamento, não, a gente vai conseguir um emprego melhor para a gente poder pagar o nosso apartamento. Não fechar as portas, abrir outras portas, não desistir antes do sonho do casal. Então, assim, ó, o dinheiro é motivo de separação de muitos casais. Comigo já aconteceu. Então, o que precisa? Primeiro, transparência, não pode esconder as coisas, os gastos, né? Casados que compram bens e escondem do seu esposo. Que é isso, gente? Isso não é casado, você não é cristão, isso não é casado, você não tem sentido nenhum, né? Como assim que você é casado com uma pessoa, compra bens e esconde da pessoa? O objetivo dessa pessoa é doentio, essa pessoa precisa de um tratamento, porque se ela é casada, meu Deus, está junto, ou a menos que esteja só passando uma temporada junto com essa pessoa e angariando recursos para se estabelecer e fazer outra coisa sozinho, já está com uma intenção. A pessoa que entra já numa relação para separar, para dividir, ela não quer estar junto com outra pessoa. Essa pessoa não deve nem casar. Por isso que a gente precisa conhecer as pessoas e precisa ter esse discernimento, mas só pela palavra. Quando você conhece o bom e o ruim, tu consegue saber, mas se você não conhece nada, qualquer coisa que te oferece está valendo. Deus tem um banquete para você, homem que ainda não achou a sua mulher valorosa ou mulher que ainda não achou o seu valente de Davi aí, seu homem vigoroso, valoroso. Então assim, ó, Deus tem um banquete, mas o que acontece? A gente na nossa ansiedade acaba trocando o banquete pelo miojo. Então, observe, os sinais sempre estão à porta. Deus, ainda mais se você é uma pessoa que está dentro dos caminhos de Deus. Primeiro que você, quando começa a conhecer a palavra de Deus, já um monte de coisa não serve. Já começa a arriscar. Não. Se a pessoa, né, eu ensino para os jovens, olha só, as meninas têm que olhar os meninos, lá para os jovens. Primeiro, se o menino trata bem a mãe, como é que ele cuida da mãe, como é que é o respeito. Imagina, se ele não cuida bem da mãe, não trata bem a mãe, vai tratar bem a menina? Não vai. Então, assim, ó, se um varão aí do dia de hoje tem problema familiar, não se conversa com os pais, não conversa com a mãe. Se tem filhos, não conversa com o filho, não conversa... Tá errado, gente, luz amarela para vermelha. Então, os sinais estão à beira do caminho, a gente que às vezes não consegue enxergar. E tá tudo bem, Janice, eu não enxerguei. Bom, agora que tá feita a coisa, tem que organizar. Mas sempre tem os sinais. E quando você consegue entender essas coisas, a palavra do Senhor, você sobe um nível. Eu aprendi isso uma vez, eu não entendia. Hoje eu entendo perfeitamente, parece que tiraram as escamas dos meus olhos. Então, você consegue fazer, tem um checklist que não tem como você aceitar uma pessoa que não entre. A receita do bolo está aqui, a gente já falou da receita do bolo, não vai funcionar. Então, precisa ter os dois o conhecimento da mesma receita do bolo, que é a palavra do Senhor, para dar um casamento certo, para poder funcionar, senão não funciona, gente, de qualquer jeito. A gente tem 3 formas de fazer uma coisa, do meu jeito, de qualquer jeito, ou do jeito certo. Do teu jeito é do jeito que está acontecendo hoje. Se estiver bom, ok. Pelo menos você está, talvez o teu jeito é o jeito certo. De qualquer jeito, assim, saber só indo, que a maioria das pessoas, eu fiquei muito tempo nesse lugar. E do jeito certo, qual é o jeito certo? É o que está escrito. Mas eu não gosto. Tudo bem, então reescreve a Bíblia. Fala aí, Senhor Deus, e reescreve a Bíblia você. Então é isso. Então, assim, ó, os conselhos práticos, a transparência, planejamento, escrever junto as prioridades. Gente, crescer junto é tão bom. Contemplamento, diz assim, ó, em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Isso protege o coração da comparação e da cobiça. Então, contentamento é a gente estar na jornada feliz. Ainda não temos a nossa casa que a gente quer, mas a gente está feliz. Ainda não temos o carro, mas a gente está feliz. A gente ainda não tem o filho, mas a gente está feliz. A gente já tem o filho, que é o segundo, mas a gente está feliz. Estamos com um problema financeiro, mas a gente está junto. Então, a gente está feliz. Então, é isso que tem que fazer. Contentamento, né? Generosidade. Atos 20:35 diz assim, mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Um lar que aprende a repartir vive debaixo da provisão de Deus. E parceria, né? Não pode ser o meu dinheiro ou o teu dinheiro, é o nosso dinheiro, é a nossa conquista, é o nosso apartamento, é a nossa casa. Por isso que os celulares não têm senhas, as senhas têm que ser a mesma. Gente, se ensina ou não, a palavra do Senhor diz.
É porque as pessoas não conhecem a palavra, por isso que não dá certo. Se ensinam, não. Se você decidiu casar, tem que entender que tem um peso. A decisão dessa responsabilidade, né? A responsabilidade dessa decisão, ela é grande. Então, faz conforme você decidiu. Ninguém te obrigou a casar. É porque as pessoas casam no fogo da paixão, né? E depois não vem que o marido não é provedor, o marido... acontece muito, né? Narcisista, quer ser filho e não quer ser marido, a esposa não cuida das atividades de casa, a esposa quer ser o marido da casa, a esposa abandona, a esposa não é submissa ao marido, submissa não é estar por baixo. Submissa é ter um homem que é valoroso, que está fazendo certo e ela não é seladora idônea, ela quer tomar a casa, tomar conta de tudo, quer ser o homem da casa. Não. Tem que ser a mulher a mais fraca da casa. Tua constituição é essa, né? A constituição do teu ser, da tua carne é essa. Então, amados, precisa sentar e conversar e ajustar as coisas. Janice, está uma confusão, o que eu faço agora? Gente, casamento não é 50%. 50% do casamento é 100%. É 100% de dedicação meu, 100% de entrega minha, 100% para construir, é 100% humildade, é 100% estar junto, é 100% de entrega, não é 50%, é 50% meu, 50%, não, é 100% de entrega, é 100% de cada um. Cada um junta e forma um só. Não é coloca 50 e forma um 100, não, coloca o meu todo com o teu todo e aí formamos um só. Então, amados, precisa ter um acordo entre marido e mulher, seja em decisões, nos filhos, na finança. Janice, como é que eu faço? E agora tá tudo errado na minha casa, eu vou morar. Senhor, peça, Senhor, me ensina a ser essa mulher conforme a sua palavra diz, essa mulher valorosa, essa mulher que vai ser uma auxiliadora idônea, essa mulher que vai ter a boca comedida, essa mulher que vai ser sábia, essa mulher que vai respeitar o marido, essa mulher que não vai ser rixosa, que não vai ser uma pessoa que rixosa é aquela que é reinenta, é uma mulher, Senhor, me ensina a ser essa, Pai, me lapida, Pai, eu queria tanto ser essa pessoa para poder atender bem a minha casa, estar no meu lugar, Pai, me coloca no meu lugar, faz isso, homem, Senhor, que eu seja esse homem, né, valoroso, que eu aprenda a ser sacerdote, que eu aprenda a orar pela minha casa, que eu aprenda a intervir, Senhor, que eu aprenda a proteger, que eu aprenda a ser o provedor da minha casa, Senhor, me tira dessa condição de ser filho para ser o chefe da minha família, ser aquele que vai cuidar, que vai amar, Senhor, por favor, me ajuda. Gente, com humildade e oração para o Senhor sempre vai dar certo. Pedem, Senhor, que o nosso casamento seja reflexo, Senhor, da sua aliança, Pai, que o nosso casamento seja conforme a sua palavra, Pai, isso a gente lhe pede sempre em nome de Jesus. Tudo que pedir e peça em meu nome, está escrito na palavra de Deus, sempre peça em nome de Jesus. Vamos amar para terminar, meu Deus, meia hora, vamos terminar, vamos orar para terminar esse vídeo, meu Jesus. Pai amado, Pai querido, nós agora, Senhor, nós vamos interceder pelos casais do Brasil. Nessa nossa jornada de 18 dias de orar pelas famílias, Senhor, eu queria orar agora, apresentar os casais, Senhor, que eles entendam a unidade conjugal, que eles entendam o papel de cada um. Pai, levanta agora homens valorosos, sacerdotes de verdade, homens que entendam o seu lugar. Levanta mulheres, Senhor, que são colunas da sua casa, que são o alicerce emocional da sua família. Senhor, levanta filhos corajosos, filhos que amem a sua palavra, Senhor. Levante casais, Pai, que de verdade entendam a sua aliança, Pai. Restaura os casamentos quebrados, sara as feridas emocionais e espirituais. Que maridos e mulheres aprendam a caminhar juntos em amor, em respeito, em concordâncias financeiras, Senhor. Que tudo aquilo que está no escondido que venha à luz, Senhor. Coloca, Senhor, uma estratégia no coração de cada um para que eles possam de verdade chegar no coração do outro, Senhor. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Jesus, hoje a gente demorou nesse vídeo, ó. Beijo e até amanhã no outro vídeo. Estaremos agora no vídeo 10. Vamos continuar orando pelas famílias do Brasil. Amém?